uma commodity que é um pouco mais diferente do que a gente está acostumado, mas que eles têm que ficar muito de olho, é o urânio, né? O urânio já vem subindo, você pega os últimos 2 anos, já teve uma alta relevante, mas deve continuar nesse trend de alta. Mas o que me preocupa, né, e também que a gente questionou bastante nas reuniões, é como é que a China vai crescer daqui para frente, né? Como é que vai ser essa dinâmica de crescimento? Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos complementares para o Instagram e tem disponibilizado todos os relatórios, tanto aqui do Research quanto da área macro, no nosso canal do Telegram. E uma novidade recente, se você está ouvindo no Spotify, provavelmente você está vendo que agora a gente também tem a gravação desse podcast em vídeo por lá. Bom, na última semana, o Maurício Junqueira, que é head da mesa internacional da tesouraria aqui do Itaú, e a Laura Pita, que é economista aqui da nossa área macro, participaram de um roadshow na China, onde realizaram uma série de reuniões com, enfim, o setor público do país, empresas privadas, empresas tech, acadêmicos, professores. Foram mais de 15 encontros e a ideia desse episódio aqui é tentar trazer os principais tópicos dessas conversas, tentar ter um termômetro da economia chinesa e entender como essas tendências podem afetar aí os fluxos de investimento, principalmente quando a gente pensa em Brasil e em commodities. Ambos estão aqui hoje para participar desse episódio do Itaú Views. Maurício, Laura, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Beleza, prazer aí ter a presença de vocês. Para a gente começar, Laura, conta um pouco o que foi esse roadshow. Eu falei brevemente ali na abertura, com quem vocês conversaram, qual que era a ideia principal da viagem. Beleza, né? Então, assim, China, como todo mundo sabe, é uma economia super importante para o cenário global, ainda mais, além disso, importante para a economia brasileira, né? Então, a gente já tem um acompanhamento bem intenso aqui do que acontece por lá, mas é sempre bom ver em loco, né, e ter a perspectiva do que de fato está acontecendo, né? A gente já tinha ido entre 2018 e 2019, desde então, com a pandemia, a gente não conseguiu repetir esse roadshow, e agora a gente conseguiu na semana passada. Foi uma viagem super intensa, a gente visitou 5 cidades diferentes em 5 dias, então a gente foi para Beijing, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e Hong Kong. A ideia foi conversar tanto com o setor público, então com policymakers, assim, que já participaram de alguma forma do governo, do setor privado também e acadêmicos, né? Então, além disso, também a gente conversou com um cientista político, né, que é sempre importante para a gente ter essas discussões, tanto da política da China, quanto que as questões geopolíticas entre Estados Unidos e China, né? Então, foi, de fato, uma viagem bastante produtiva. Deu para ver, deu para a gente sentir o que está acontecendo. Acho que já fica um pouco de provocação, que a China está bem diferente do que a gente viu há 4, 5 anos atrás. Não, legal, acho que essa justamente é a minha segunda pergunta para o Maurício, tentar comparar o que vocês viram de China pré-pandemia, tanto aspectos comportamentais, sociais e do lado econômico, para o cenário que vocês viram agora. Acho que 2 coisas marcaram bastante, que tem a ver com a agenda desse governo, né? Acho que a primeira, né, os anedóticos, assim, né? A gente foi para Beijing e em 2018 Beijing era cinza, né? Então o céu você não conseguia ver, né? Era poluição muito forte, aquela névoa e tal. E dessa vez a gente, num dia de sol que a gente estava lá, a gente conseguiu ver céu azul e uma quantidade de árvores recém-plantadas na cidade, bastante, assim, ao longo de todas as avenidas. Então, isso mostra o comprometimento do governo com essa agenda mais ESG, né, mais de transição energética, de preocupação com o ambiente e tal. Então isso foi bem marcante, assim. Um outro ponto que tem a ver mais com esse decoupling, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, o Ocidente, né, e China,
assim, a quantidade de ocidentais visitando a China. Então a gente andava na rua ou nos aeroportos, né, no trem, só tinha gente de ocidental. O resto eram só os chineses. Então isso mostra que diminuiu muito o fluxo, né, de pessoas indo a trabalho mesmo, né, ou turismo, mas principalmente trabalho, o fluxo de estrangeiros para lá. Então acho que isso tem a ver com essa situação um pouco mais delicada que a gente tem visto nos últimos anos aí entre China e o Ocidente. Perfeito. Mergulhando mais agora na parte econômica, Laura, quais que são os principais takeaways aí que você destaca se a gente projetar a economia chinesa para o curto e para o médio prazo? Ótimo, assim, eu acho que vou começar pelo curto prazo. Acho que a nossa expectativa, quando a gente estava indo para lá, a gente achou que a gente ia encontrar um mau humor generalizado com relação à situação atual da economia, tá? E a gente foi surpreendido com isso. Quando conversando com toda essa gama de pessoas que a gente teve contato, a visão foi até mais otimista do curto prazo, no sentido que, olha, agora os policymakers estão cientes que a atividade está fraca, e agora eles estão atuando para mitigar essa desaceleração, tá? Então foi uma surpresa para a gente do curto prazo. Se a gente olhar, de fato, as ações que o governo vem tomando nos últimos 8 semanas, mais ou menos, estão nessa direção, né? Mais estímulo fiscal, teve aumento de 0,8% do PIB, do déficit do governo central, e é esperado que mais estímulos entre aí na pauta daqui para frente, tá? Então, eu acho que isso surpreendeu a gente, eu acho que fica uma visão levemente mais otimista do curto prazo. No entanto, quando a gente passa para o médio e longo prazo, os desafios ainda persistem, tá? Acho que uma coisa que a gente não deve deixar de falar é a questão do setor imobiliário, tá? Há um consenso que o setor imobiliário já deixou de ser o principal driver de crescimento da economia, então a participação dele na economia deve diminuir daqui para frente. Por outro lado, há também uma percepção que essa desaceleração em termos de vendas, de construção, já chegou num bottom, tá? Então, a gente pode já ver essa parte de vendas, construção de lado em 2024. Mas o que me preocupa, né, e também que a gente questionou bastante nas reuniões, é como é que a China vai crescer daqui para frente, né? Como é que vai ser essa dinâmica de crescimento? E quando a gente olha a parte de produtividade, né, que deve ser um grande motor do crescimento potencial da China daqui para frente, você tem bastante desafios, né? Acho que o Maurício já elencou essa questão do decoupling. Então, quando a gente conversa ali com empresas de tecnologia, eles ainda estão digerindo o que vão fazer daqui para frente. Há um otimismo de que a China vai conseguir desenvolver nessa parte de hardware, tem um pouco de dúvida com relação a isso, mas há um otimismo que a China sim vai conseguir avançar nessa parte de chips, mesmo com as sanções, tá? E aí eu acho que outra questão é que como que fica o objetivo do governo agora que a agenda dele está mais plural, né? Antes, há 10 anos atrás, era crescimento, crescimento, crescimento. Agora o governo está focado em crescimento, segurança nacional diante desse decoupling com os Estados Unidos e também a própria questão de common prosperity, né, preocupações com questões sociais, né? E aí isso gera até um mal-estar, uma preocupação com o setor privado, que a gente sabe que o setor privado é, de fato, o motor para gerar produtividade e tudo mais à frente, né? Então, só uma questão de números, assim, quando a gente discutia assim, olha, qual que é a sua perspectiva de PIB potencial da China? Muitos deles confirmaram que teve uma redução desse PIB potencial entre 1 e 1,5 depois da pandemia e de todas as mudanças que a gente viu nos últimos anos. Então, estão trabalhando aí em um range de PIB potencial entre 2%, os mais pessimistas, e 4,5% os mais otimistas, tá? Legal. Eu só queria, antes de fechar essa questão, entender melhor a parte tech, né? Você falou um pouquinho de chips, mas há pouco tempo atrás a gente tinha a China numa certa vanguarda em aplicação de tecnologia, em
grandes empresas tech. Era comum ver a nossa turma aqui do Cubo, de tech, fazendo esse tipo de expedição para a China toda hora. Não escuto mais sobre essas viagens. Arrefeceu o setor lá com esse ambiente regulatório mais desafiador ou ainda é algo relevante que precisa ser monitorado? Perfeito. Eu acho que até complementando as diferenças entre 2018, 2019 e agora, é essa parte de tech, né? O que você mesmo falou. Xangai, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou estava sendo o novo Vale Silício do mundo, né? As pessoas queriam aprender de tecnologia e iam para lá, tá? Isso, de fato, mudou significativamente, né? Eu acho que teve um aperto regulatório significativo, né? Então, doméstico, o ambiente doméstico ficou mais negativo e também tem essa questão geopolítica pesando também, tá? A gente teve reunião com 2 empresas de tecnologia super relevantes que de fato sofreram o impacto do aperto regulatório dos últimos anos. Elas estão com uma visão levemente cautelosa e otimista, né? Eles estão achando que o ambiente regulatório deu uma acalmada desde o começo do ano, que não está tendo apertos adicionais, mas é claro que a gente ainda precisa ver, por exemplo, a volta de IPOs dessas empresas tech, né? Que ficou totalmente apagado nos últimos anos. Perfeito. Bom, falando de um outro assunto que é muito ligado à China, commodities. Maurício, com esse cenário macro que a Laura colocou aqui para a gente na última resposta, o que a gente pode observar aí de impactos nos fluxos de investimento, principalmente quando a gente olha para commodities, para a relação Brasil e China? Claro, acho que, como a Laura colocou, acho que a gente tem que dividir no curto prazo e longo prazo, porque acho que são 2 cenários diferentes para a China, né? No curto prazo, com todos esses estímulos que eles têm anunciado para a economia, para o setor de real estate, eu acho que a gente tem uma melhora aí de curto prazo, principalmente para essas commodities metálicas que são tão dependentes aí desse setor, né? Então, ainda mais com esse push, a parte de tech ainda é super importante para eles, tá? Então, acho que tá como prioridade. Acho que a parte de inovação, de ser um dos professores que a gente visitou lá falou que a próxima revolução industrial que eles querem fazer lá é a revolução digital. Então, tá na agenda também de ser, assim, o foco dos investimentos deles. Então, assim, você olhando para isso, então, isso beneficiaria alguns tipos de commodities. Então, eu posso citar aqui cobre, minério de ferro. E aí, se você pegar o gráfico dos últimos 2 meses, você já vê que o cobre já subiu quase 10% e o minério de ferro subiu mais de 15%. Desde que começaram esses anúncios dos estímulos. Porque tinha uma preocupação com até quando que vai essa piora, né, no mercado de real estate, e com toda essa agenda de Common Prosperity do governo, até quanto que eles vão aguentar sem, de novo, ter que ir lá e ajudar e fazer um easing nas condições para o pessoal poder comprar mais casas, se alavancar. Então, assim, tinha muito essa dúvida, e como o governo finalmente anunciou essas medidas, então a gente já viu uma recuperação nessa parte de commodities metálicas. Acho que essa é o principal que teve mais impacto agora no curto prazo, e deve ser agora, assim, nesse próximo ano, assim, que deve dar um suporte legal. Outro setor que, assim, está super na agenda deles também, como eu falei, essa parte de transição de matriz energética, né? De novo, um dos objetivos de longo prazo do governo é ser self-sufficient em energia, né? Então, eles estão investindo bastante nessa parte de energias renováveis, né? Então, uma commodity que é um pouco mais diferente do que a gente está acostumado, mas que eles têm que ficar muito de olho, é o urânio, né? O urânio já vem subindo, você pega os últimos 2 anos, já teve uma alta relevante, mas deve continuar nesse trend de alta, porque eles estão investindo em energia solar, em energia eólica, mas se fala pouco, mas eles estão investindo muito em energia nuclear.
eles já estão com 21 usinas em construção. E o Ocidente também voltou, depois do susto de Fukushima, em 2011, muitos países abandonaram os planos, começaram a desligar as suas usinas nucleares com esse medo de acidente, como aconteceu no Japão. E o que a gente viu após a guerra da Rússia com a Ucrânia, entrou na pauta de todos os países a segurança energética. Então, eles entenderam que eles não podem, assim, só vamos esperar para fazer essa transição e tal. Eles não podem ficar dependendo, né? O preço do gás explodiu na Europa. Foi um desastre. Então, eles começaram a religar as usinas que eles tinham, nucleares, e Estados Unidos, Alemanha, Índia, todo mundo com projetos de novas usinas para os próximos anos. Então, acho que nesse mundo de commodities, né, além das metálicas, o urânio vai ser um grande play aí para os próximos anos. Legal. Acho que só complementar, Marcelo, dessa parte do que o Brasil pode se beneficiar, acho que uma notícia negativa foi o que eu já trouxe, né? A gente traz a notícia negativa primeiro. Essa menor participação do real estate na economia chinesa, olhando para frente, isso vai ter um impacto negativo para essas commodities metálicas, mas eu estou totalmente de acordo com o que o Maurício já falou do curto prazo, né? Então, só olhando mais para longo prazo. Mas, assim, um outro ponto é que, assim, primeiro que a gente como brasileiro, foi super bem recebido por lá. E tem uma perspectiva da China tentar exportar essas tecnologias, por exemplo, de carros elétricos, para outros lugares da região, né? Outros lugares do mundo. Ele está fazendo um pouco ali na Ásia, mas acho que o Brasil chega a ser um bom candidato, né? Seria uma notícia positiva de receber esses investimentos vindos de lá. Não, e até se a gente pensar nesses fluxos Brasil-China, a gente consegue projetar um efeito China na nossa economia? Assim, quais setores por aqui tendem a se aquecer ou se beneficiar desse cenário todo que vocês colocaram? Eu acho que no curto prazo seria essa parte de commodities metálicas, tá? Eu acho que, dado que a gente está vendo mais estímulos, commodities metálicas, e aí não dá para esquecer o minério, consegue se beneficiar mais, tá? Isso seria mais o curto prazo, mas a gente tem que olhar para frente essa menor participação do setor de construção na economia chinesa. Isso vai ter impacto, né? Então, tem que sempre separar o curto e o médio prazo. E aí, o outro ponto é a China querendo exportar as tecnologias para outros países, né? Acho que o Brasil é um dos candidatos para isso, principalmente carros elétricos e toda essa questão de transição de matriz energética. E também só complementando a Laura, acho que essa questão também geopolítica, né, do decoupling, acho que tem aquela história de esfera de influência. A China está cada vez mais querendo ser mais um protagonista no cenário global e se aproximar mais dos outros países emergentes, o Global South, né? Então, a gente já vê um movimento lá no BRICS de expansão para tentar ganhar mais relevância em comparação com o G20, que a China tem um peso menor. Então, com isso, eles fizeram aquele Belt and Road Initiative, que foram investimentos pesados em diversos países na região ali de África, Oriente Médio e Ásia, e com isso acho que eles cada vez mais vão querer proporcionar investimentos, financiar investimentos de infraestrutura nesses países, inclusive no Brasil. Então a gente já vê que a China já tem bastante participação, né, nas empresas de energia aqui. Eu acho que isso é um ponto importante também que eles devem continuar fazendo aqui no Brasil, né, trazendo esses fluxos para investimento. Perfeito. E para fechar, sempre que a gente recebe um convidado da tesouraria aqui, Maurício, eu faço a mesma pergunta. Pensando nos agentes de mercado, no cotidiano das operações, o que você resumiria como principais trade ideas aí pós-reuniões na China? Assim, como é que a gente pergunta mais difícil tangibiliza, como é que a gente tangibiliza tudo isso que vocês falaram em trades aí? É isso, né? Tem que monetizar o resultado aí das reuniões. Acho que a gente voltou menos negativo, de novo, né? Nesse período, o nosso horizonte de trading, que é o próximo ano, né? Eu continuo, eu tenho uma posição um pouco mais negativa estrutural de China. Continuo, porque olhando para o longo prazo, acho que os desafios estão todos lá.
Mas, de novo, preço curto prazo, com esse tamanho de estímulos que eles estão anunciando, acho que tem uma melhora aí. Ou pelo menos a gente tira um tail risk da frente, tá? Não acho que é uma melhora, mas pelo menos estabiliza. E aí, você juntando isso com o cenário que a gente tem para Estados Unidos, para o Fed, aí para o começo do ano que vem, então, o que a gente gosta, assim, de comprar moedas emergentes, principalmente aqui, Latam, acho que Brasil, México, são nomes que a gente gosta bastante, que se beneficiam, né, dessa história de uma China ok. Na parte de juros também a gente gosta de aplicar taxa em países desenvolvidos, e no mundo emergente também a gente gosta aqui dos países aqui em Latam também, Brasil e México são os que a gente gosta mais. Europa é um outro case que a gente gosta também, a gente acredita que o Banco Central Europeu vai começar a cortar mais cedo. Então, tudo isso, a gente acredita que esse finalzinho de ano, talvez ali o primeiro trimestre do ano que vem, não gosto de me alongar tanto porque as coisas mudam muito rápido, né? Mas a gente vai ter uma janela aí para os ativos de risco performarem bem. E então, principalmente os emergentes. Então, a gente está com posições que se beneficiam desse cenário. Então, é o que a gente gosta agora no momento. Muito bom. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta aí de hoje. Queria novamente agradecer as participações da Laura e do Maurício nesse episódio. Valeu. Imagina, Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.